Márcio está dizendo que Odessa é uma cidade ancestral romena. O aprovado disso aqui. Boa tarde, Rogério. O avanço russo está parado? O avanço russo segue gradativamente na região do Donbass. O avanço russo segue gradativamente na região do Donbass. Mas nós precisamos considerar o seguinte, que me parece, essa é uma impressão minha, tá? Que os russos não tenham pressa em chegar aos seus objetivos finais nesse conflito. Porque muita gente pergunta por que a fronteira com a Polônia segue aberta para que os ucranianos sigam recebendo armas. Porque me parece que as condições operacionais para vedar ou para fechar essa fronteira seriam possíveis com ataques coordenados por ar, terra e mar por parte dos russos, ou pelo menos com a utilização maciça de armas de longa distância. Tá? Agora segue aberto. Então, me parece que, de alguma forma, os russos não têm pressa em avançar. Essa é a expectativa através de uma análise abrangente, ouvindo muitas partes, tá? Ouvindo muitas partes. Agora, eu sempre disse, ao contrário de muitos outros que não consideram essa possibilidade, tá? E é normal que haja divergência, eu sempre disse que nem tanto no campo de batalha, mas sob o ponto de vista das conspirações, das ações subterrâneas, os grupos que lutam contra os interesses da Rússia na região, eles são muito capazes, eles têm muita capilaridade, eles têm muita capacidade de desenvolver situações que sejam problemáticas para os seus oponentes. Então, eu acho que não é uma situação resolvida, tá? Eu não acho que seja uma situação resolvida. Acho, sim, que no campo de batalha, respondendo sua pergunta objetivamente, a Rússia, de alguma forma, faz avanços muito lentamente, gradativos, mas fechando praticamente a perspectiva do controle do Donbass, do leste ali, de Donetsk e Lugansk, não do todo o leste do Dnieper. Me parece que coordena muito gradativamente também um acúmulo de mão de obra para uma ação contra Kharkiv. Eu via, antes desse acordo, que uma ação contra a Odessa pudesse acontecer a qualquer momento. Vamos verificar agora como é que essa coisa caminha. Mas também vejo que eles não têm pressa. Aparentemente não têm pressa. Então, no campo de batalha, há uma superioridade nítida, há uma superioridade notória. Porém, nós não podemos descartar, são palavras minhas, pelo meu conhecimento, pelos relacionamentos, opiniões, visões, tudo que eu posso compilar nesse momento, fontes de informações primárias, que os grupos que lutam contra a Rússia são grupos que têm muita capacidade de promover operações de inteligência, operações subterrâneas, operações de desestabilização e situações que muitas vezes podem mudar o curso de algo que, teoricamente, no campo de batalha pode ser muito claro. Tá? Então, nós não podemos descartar isso, gente. Ninguém nega a força da Rússia militarmente. Agora, eu tenho certeza que os russos estão bastante atentos para as possibilidades de situações extra-campo de batalha. Né? E isso é um mundo que vocês não fazem ideia, gente. É um mundo que vocês não fazem ideia. O mundo dessas comunidades de informação, o mundo destas comunidades que atuam nas primaveras, nas revoluções coloridas, que atuaram no Maidan, que atuaram com interesses ligados à indústria do petróleo, da mineração. É um jogo muito bruto. Então, Osmar Ribeiro, boa tarde. A questão talvez não seja tanto o T-14 Armata, a questão não seja tanto o Calibre, a questão não seja tanto o Sarmat, a questão são situações que o Márcio Forte bem nos coloca aqui. Excelente, Márcio. Você sintetizou com boas palavras. Atos de sabotagem, operações encobertas. Né? Isso talvez eu, se estivesse na pele da liderança russa, eu me preocuparia muito com essa questão. Muito obrigado, Cristine. Seja sempre bem-vindo. Eu me preocuparia muito com essa questão. Muito com a questão do que acontece de maneira subterrânea. E isso é alguma coisa que não pode ser descartada. Tá? Uma superioridade no campo de batalha nem sempre é uma superioridade de resultado no final. Então, aí as primaveras. Olha, eu estudei muito nos últimos dias sobre tudo que aconteceu na Ucrânia desde o final da União Soviética. Vocês não têm ideia dos esforços fundados por fundações nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, pelas fundações ligadas aos Clintons, pelas fundações ligadas a Soros, pelas fundações ligadas às grandes ONGs, no sentido de, efetivamente, desestabilizarem
um regime ucraniano que buscasse também atender, de alguma forma, as necessidades da Rússia. E, claro, as necessidades dos ucranianos. Yanukovych, naquele momento, gente, ele estava olhando um pouco, um olho no peixe e um olho no gato. Ele olhava, ele teve aquela situação de Vilnius, né, que praticamente desencadeou o Maidan, a corrupção da narrativa, que diz que as forças de segurança é que promoviam o massacre, é igual à corrupção da narrativa que foi promovida na Líbia, quando disseram que o Muammar Gaddafi estava matando o seu próprio povo em Benghazi. Vocês vão se lembrar, Benghazi, Misrata, tal, aonde, de alguma forma, foram dadas as justificativas para uma operação da OTAN. Na Síria, da mesma forma. Na Síria começou em Idlib, onde hoje ainda permanecem alguns elementos extremistas, inclusive muitos elementos extremistas que saíram de Dara, que saíram de Hama, que saíram de Homs, que saíram de Alepo, em acordos com o governo sírio, quando ele já não tinha mais condição de combater as tropas do governo do Assad, e foram acumular presença em Idlib, de alguma forma sob patrocínio da Turquia. Ontem o assessor do Erdogan disse, olha, nós temos 4 milhões de pessoas em Idlib, eu não sei se esse número está superestimado, mas ele diz, essas pessoas estão sob garantia da Turquia. E ele lança um novo desafio ao governo do Assad. Então, como é que a gente pode imaginar que o governo do Assad, patrocinado de alguma forma pelo apoio militar da Rússia, pelo apoio de inteligência, pelo apoio da Força Aérea, pela base de Khmeimim, pela base de Tartus, que ele possa, nesse momento, receber um desafio da Turquia, entendendo que Rússia e Turquia, de alguma forma, teriam acordado situações sobre o uso do Mar Negro para exportação de fertilizantes russos, de grãos ucranianos e tudo mais. São situações difíceis. É bem complicado. Não é uma conta tão fácil. Não é 2 e 2 são 4, gente. Não é assim. Não é assim que funciona. Claro que as comunidades de inteligência, que as comunidades de informação, que as comunidades de atuação junto a grandes grupos, a grandes lobbies, a governos, a parlamentos e tudo mais fazem toda a diferença. E o problema é que essas informações não nos chegam. Então, quando o mundo vai mudar? Quando as pessoas tiverem consciência de que o problema não está vinculado só ao Sarmat, aos mísseis, aos hipersônicos, aos caças, aos Sukhóis, aos F-35, a questão não se resolve aí, gente. Porque se a questão fosse resolvida no campo de batalha, a questão resolvida no campo de batalha levaria, efetivamente, a uma outra percepção em relação à previsibilidade dos desdobramentos. Então, gente, estudem, por exemplo, a atuação. Eu não gosto de citar muito nome, tá? Eu acho que não faz muito parte do nosso trabalho, não o tornaria produtivo e não o tornaria mais conhecido, de maneira que nós pudéssemos, com o nosso objetivo, chegarmos aos resultados que nós gostaríamos. Qual é o nosso objetivo? Levar informação para que as pessoas não sejam ludibriadas, levar informação para que as pessoas possam pensar de uma forma mais crítica em relação ao objetivo da grande mídia de torná-las massa de manobra. Eu dei a notícia em relação ao acordo que foi assinado em Istambul, com a ONU, com a Turquia e individualmente por Ucrânia e por Rússia, mas coloco a minha reserva de ceticismo em relação a esse acordo sob o ponto de vista da sua efetividade, porque eu sei que as coisas são muito complicadas, vão muito além de tudo isso que nós conhecemos teoricamente, pelo que nos traz a grande